Enquanto você acha, eu quero cumprimentar os nossos irmãos internautas. Você que sempre nos acompanha através da internet, através aqui do nosso canal no YouTube, Rede CMA, nós estamos sempre orando por vocês. Deus assim abençoe a sua vida de forma toda especial. Você que sempre nos acompanha através da Rede CMA aqui no YouTube. Você também que sempre nos acompanha através do canal Mel de televisão, aqui no canal em Portugal. Deus abençoe sua vida de forma especial também. E tem muita gente também nos acompanhando. A pastora Norma teve mais de 1000 visualizações na quinta-feira, na mensagem pelo Facebook. Foi instantaneamente, depois terminou o culto, já mais de 1000 visualizações. A mensagem, quinta-feira, foi uma bênção. Deus abençoe você que nos acompanha também pelo Facebook de forma especial. Quinta-feira Deus está usando muita gente aqui, viu? O Wilker Mendes pregou na quinta-feira retrasada uma mensagem também poderosa. E Deus está usando os nossos irmãos aí porque estão se preparando para essa obra. Então vamos para a palavra de Deus. Vamos ler esse versículo nessa versão. Provérbios capítulo 22, versículo de número 6. Todos, por favor, leiam para mim. Muito bem. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Esta é a versão mais nova, mas eu vou trazer a versão mais antiga, a versão que está mais aí na Bíblia Arque, que nós sempre temos na nossa Bíblia. Ensina a criança no caminho em que deve andar. Ensina a criança no caminho em que deve andar. E quando for velho, não se desviará dele. E ainda quando for velho, não vai se desviar dele. Muito bem, queridos, hoje nós iremos parar um pouquinho, respirar e tratar de um assunto que tem causado muitos transtornos a muitas famílias. Nós sempre temos dito que a família é o nosso maior patrimônio. O maior patrimônio que nós temos é a família. O casal, quando se forma, como institui uma família, quando se casam e institui uma família, começa agora a vir os bens. O maior bem que um casal pode ter é os filhos. Não é casa, não é trabalho, não é casa, não é apartamento. É os filhos. Os filhos, irmãos, é a maior dádiva de Deus para um casal. Então, nós temos, vocês que estão aqui, que são pais, os pais que me assistem também pela televisão, a maior dádiva dada por Deus para nós aqui na terra são os nossos filhos. É o maior bem que nós possuímos. Agora escute bem. Como que nós temos um bem precioso e nós não iremos cuidar dele? O que está acontecendo nos nossos dias, nos dias atuais? Geralmente, os pais acham que quem deve educar os seus filhos é a escola. Outros, os filhos ainda bem novinho, coloca na creche e acha que é na creche. A creche é que tem a responsabilidade de educar os seus filhos. Outros acham que é a escola que tem a função de educar os seus filhos. Outros já pensam que é a igreja que tem que educar os seus filhos. Mas eu quero dizer para você que não. Quem tem que educar os filhos é os pais. Filhos é bens de um casal.
Se Deus te deu filhos, é porque Deus verdadeiramente te deu um bem precioso. E que quem tem que cuidar desse bem precioso é você. Quem tem que educar este filho, esta criança, é você. Se você não educar, deixar para a escola educar, você vai ter problemas. Se você deixar para o mundo educar, você certamente também terá problemas. E o que nós estamos mais vendo nos nossos dias de hoje, nos dias atuais, é isso. Os filhos que fizeram 16, 17, 18 anos, estão dando muito trabalho para os seus pais. E isso dentro da igreja, isso jamais. Aqui nós temos pais aqui que criaram seus filhos, né? Vamos colocar assim, entre aspas, dentro da igreja. Agora eu lhe faço uma pergunta. Você criou seus filhos na igreja. Os seus filhos fizeram 17 anos, 18 anos, e aonde estão os teus filhos? Os teus filhos continuam na igreja? Os teus filhos continuam servindo a Deus? Então hoje eu quero mexer um pouquinho com você e trazer parâmetros aqui, tanto para aquele pai que está criando a sua criancinha ainda no colo, tanto aqueles que estão ainda criando os seus filhos que já são pré-adolescentes, adolescentes, e também aqueles que já chegaram à juventude. Eu quero trazer uma palavra voltada para que você venham tomar verdadeiramente um rumo diferente na criação dos seus filhos. Se alguém aqui ainda não tem filhos, nós temos aqui muitos casais novos que ainda não têm filhos, vai poder aprender como criar os seus filhos e não ter problemas no futuro. Qual é o maior problema e a maior dificuldade de dar uma boa educação ao filho pequeno hoje? É porque vai demorar demais a colheita. Então, às vezes, os pais não querem parar hoje, parar agora, se esforçar agora, porque o tempo da colheita vai demorar muito. E nós queremos colher logo. Se tem um problema no ser humano, muito difícil, é que o ser humano quer colher as coisas logo. Quer plantar agora e quer colher amanhã. Deixa eu dizer uma coisa para você. As coisas que se plantam logo e que colhe logo, acaba logo. O que você planta logo e que colhe logo é alface. Mas alface, você sabe, não dura muito tempo. Tem que ser consumido logo. Então, é preciso você colocar na sua mente, né? Os nossos pastores que dirigem a igreja, os nossos obreiros, você que é pai, lembrar de uma coisa, que para fazer um plantio bem feito e para fazer uma plantação que dure muito tempo, é necessário plantar coisas que realmente vai demorar para a colheita, mas quando você colher, vai ser para sempre. Você vai colher por toda a sua vida. Então valerá a pena você usar o seu tempo. Não é gastar tempo, porque tem pessoa que fala assim: eu estou gastando o meu tempo. Não é gastar tempo, é você investir tempo no bem mais precioso que Deus te deu. Então, por isso a palavra diz: ensina a criança, não é o adulto, não é o adolescente, não é o jovem, não, é a criança. Por que a criança? Porque a criança ainda ela está molinha. Quando Deus entrega a criança nos seus braços, como é que ela vem? Indefesa. Ela não sabe nem mamar direito. Ela precisa de que você auxilie ela em tudo. Ela é muito molinha.
Então Deus te dá esse pedacinho de barro, bem molinho, para você moldar. Só que é preciso você entender que esse pedacinho de barro que Deus te deu, vai passando um dia, 2 dias, 3 dias, um mês, esse pedacinho de barro, de argila, vai ficando duro. Vai ficando duro. E aí depois que endurecer, aí não tem mais como moldar. Então é preciso moldar ainda enquanto é criança. Por isso a palavra de Deus nos diz que nós devemos ensinar a criança no caminho em que deve andar. Quem tem que ensinar a criança é os pais. Quem tem que dizer às crianças onde a criança tem que andar é os pais. Então, você é quem vai traçar os objetivos para o seu filho. O seu filho é hoje, se aqui tem pais aqui, tem muitos pais aqui que já têm filhos com 15, 16, 17 anos para cima. Tem alguns pais aqui assim. Você sabe o que esses filhos seus são hoje? São o que você plantou neles quando eles eram pequenos. Não adianta o pai vir chorar, porque eu recebo muitas pessoas no meu gabinete, e pais no meu gabinete pastoral, chorando com os seus filhos, as dificuldades, as lamentações por os seus filhos está trazendo problemas. E eu, como sou muito verdadeiro, eu vou para o pai e digo categoricamente para ele que ele está passando por isso, porque foi ele quem plantou esse caminho para o seu filho. É você quem traça o caminho para o seu filho. Então, você é quem vai. Aqui nós temos vários pais que já estão gerando na mente, né? Que ainda não tem vários casais, tem outras mulheres aqui grávidas, casais grávidos de novo. Então vocês vão ter a oportunidade de, através desta palavra, desta palestra, você criar o seu filho no caminho em que ele deve andar. E quando ele crescer, ele não vai desviar dele. Alguém vai dizer assim: mas por que esse menino está indo neste caminho? É porque eu ensinei este caminho para ele. Mas por que ele não desvia nem para a direita nem para a esquerda? Porque este é o único caminho que ele conhece. Foi o caminho que eu ensinei. Amém, meus irmãos? Dá vontade de pregar, mas não vou pregar não. Vamos lá. Vamos para o próximo aqui. Também está disponível. Nós estamos ao vivo pela internet. E muita gente também está participando aí ao vivo pela internet. Nós resolvemos deixar aberto para todos, porque eu sei o quanto essa palestra vai ajudar muitos pais. Lembre-se de uma coisa: o primeiro versículo chave: ensina o filho o caminho. Se você ensinar o caminho, ele vai saber andar no caminho. Se quando ele crescer, ele desviar do caminho, é porque você não ensinou ele o caminho certo. E nós estamos vendo aí, sabe o que? Muitos filhos estão doidos, malucos para completar 18 anos. Outros esperando a sua independência. Sabe para quê? Para voar, pegar asas e voar. Infelizmente, porque muitos pais não têm assim ensinado. Pais, prudência e responsabilidade na criação de seus filhos. É preciso prudência, é preciso responsabilidade. Irmãos, o que nós estamos vendo hoje, e eu vou dizer para vocês daqui a pouquinho, que muitos pais estão agindo com imprudência. Sabe o que é imprudência? Imprudência é um sinal, está vermelho, e você vir com um carro, e você chegar e passar no sinal vermelho. Isso é uma imprudência. E tem muitos pais que estão sendo imprudentes, e no final você vai tirar a sua conclusão se você tem sido prudente
irresponsável ou não. Tem muitos pais que estão sendo imprudentes e irresponsáveis com aquilo que Deus deu de mais precioso, que é os filhos. Então, já fica a primeira dica: prudência e... Vamos lá, participa, por favor. Mais uma vez. Prudência e responsabilidade na criação dos seus filhos. Olha que versículo interessante. Aí os pais vão aliviar agora. Só um pouquinho de alívio, depois eu aperto de novo. Honra teu pai e tua mãe, como te ordenou o Senhor, o teu Deus, para que tenhas longa vida e tudo te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Esta é a primeira promessa para filhos. É a primeira e grande promessa para os filhos: honrar o seu pai e a sua mãe. Aí o pai vai dizer assim: está vendo? Cadê o meu filho aqui para ouvir isso? Os meus filhos precisam de me honrar, para que possa ser abençoado. Irmãos, a bênção para o filho que honra pai e mãe é muito grande, para que tenha longa vida, ou seja, para que viva muito. E além de viver muito, o Senhor também vai dar bens, o Senhor vai abençoar essa criança, este jovem que honra o pai e a mãe. Aí você faz a pergunta: meu pastor, mas é o seguinte, esse versículo não era para ser para os filhos, em vez de ser para os pais? Não, esse versículo é para os pais. É você que está aqui. Como é que os seus filhos irão te honrar se você não ensiná-lo o princípio da honra? Como que um filho honrará o seu pai e a sua mãe se ele nem sabe o que é honra? Se ele nem sabe qual é o princípio da honra? Quem tem que ensinar o filho o que é honra é o pai. Então, quando os seus filhos ainda criança, que você está ensinando o caminho para ele, vocês têm que ensinar, é preciso ensinar a ele o princípio de honra, de honrar, de respeito. Sabe por que muitos filhos não honram os seus pais? É porque não aprenderam. Quem foi que ensinou? Você ensinou? Quem ensina, quem tem que ensinar é os pais. Se você quer o respeito do seu filho, quer o respeito da sua filha, você quer a honra do seu filho, quer a honra da sua filha, é preciso que você ensine ele. Aí os nossos irmãos presentes que ainda têm filhos muito pequenos, é preciso vocês ensinar os seus filhos a honra. Aprender, eles precisam de aprender a honra. Aonde é que eles vão aprender isso? Em casa. A te honrar, a te respeitar. Porque quando ele for crescendo, o que vai acontecendo? Ele vai dando ao pai a honra que ele aprendeu. Aprendeu com quem? Aprendeu com os próprios pais. Por quê? Porque os pais são crentes, os pais leiam a Bíblia, os pais vêm aos cultos de ensino, porque as crianças estão na igreja, vocês sabem que ela não vai absorver os ensinamentos que vocês aprendem. As crianças vão para a escolinha, para a escolinha da igreja, a escolinha bíblica.
Elas aprendem muita coisa? Aprendem muita coisa. Só que quando ela chegar em casa, se o pai não enfatizar, se o pai não perguntar, o que ela aprendeu? Como está funcionando a escolinha? Se você não exercitar isso, não vai funcionar nada. É como o seu filho vai e passa o dia todo na escola secular. Ele passa o dia todo na escola. Se você não fizer uma pergunta para ele, se tem TPC, se vai ter prova, se vai ter trabalho, se você não monitorar o seu filho, o que vai acontecer? Ele vai perder de ano. Por quê? Porque o filho esteve na escola, passou o dia todo na escola, mas o padrão de educação, de ensinamento, é onde? É em casa. É em casa que a mãe vai pegar o caderno, é em casa que a mãe vai fazer perguntas. É em casa que a mãe vai ver o desenvolvimento desse filho. Então é necessário que nós ensinemos os nossos filhos a honrar. E para eles honrar é necessário saber de uma coisa, é também da honra. Porque a Bíblia diz que quem honra, honra. É preciso que nós respeitemos as crianças, queridos, como criança. Você sabia que é preciso que você, quando vai falar com a criança, que você, em honra à criança, você abaixe para falar com ela? Você não fale com a criança, olhe para cá, para você aprender. Você não fala com a criança apontando o dedo e falando de cima e ditando as ordens. Você não pode, ninguém ensina uma criança assim. Para que venha o respeito e a honra também à criança, é necessário que o pai faça o quê? O pai abaixe, fique da altura da criança. Para dar honra à criança. De acordo, a criança vai crescendo, você também vai crescendo, ensinando ela, olho no olho. É assim que você vai ensinando, você vai acompanhando a sua criança. Você dá o que? Honra à criança, respeito à criança. Você dialoga com a criança, conversa com a criança. E essa empatia, este amor, este respeito, esta honra vai sendo recíproca e ela vai crescendo. Quanto mais a criança cresce, mais honrar ela vai honrar. Quanto mais ela vai tomando um patamar, ela vai honrando. Por quê? Porque ela aprendeu com o pai, com a mãe. E ela vai passar a fazer o quê? Vai honrar, porque aprendeu o princípio da honra. Aprendeu a respeitar e também a ser respeitada. Essa criança vai crescer com um caráter firme e respeitoso e honroso. Isso que ela tem dentro de casa, ela também vai levar para fora. Eu me lembro um episódio que aconteceu com o meu filho Jefferson Kennedy. Ele, quando tinha 5 anos de idade, eu ensinei alguns princípios para ele. E chegou um tio de Belo Horizonte, lá na minha terra, no estado da Bahia, e juntou todos os sobrinhos. E ele tinha 5 anos, e ele levou todos. Olha, vou levar os meninos para passear, e pode levar o meu também. E aí levaram aquelas tanto de criança, tudo parente, sobrinho, e deram sorvete, lanche. E quando foi no final de tudo, o meu tio estava com o dinheiro trocado no bolso para cada sobrinho. Tirou uma notazinha de R$5
e foi dando para cada criança. Irmão, tinha criança que antes de entregar a criança já voava. E foi dando às crianças, foi dando cada criança, né? Dando ali um agrado para as crianças, passeou, lanchou, tomou sorvete. Agora, uma prendinha, R$5 para cada um. Aí quando chegou na hora do Éfeson, ele, não tio, muito obrigado. E meu tio forçou ele pegar e disse, não, muito obrigado. Eu não aceito. Eu não vou aceitar, já está tudo bom. E meu tio ficou encucado, os outros meninos já voando, querendo me dar o meu. E ele não recebeu e não quis. E aí o tempo passou, meu tio perguntou, o que você ensinou para aquele menino seu? Eu disse, por quê? Ele disse, rapaz, eu dei sorvete para todo mundo, eu só reparando ele sempre diferente dos outros. Na hora, no final, eu dei R$5 para cada um. Todo mundo pegou, só ele que não pegou. O que você ensinou para esse menino? Eu disse, não, eu ensinei para ele o princípio de não receber dinheiro da mão de ninguém, de não pegar dinheiro de ninguém. Eu ensinei ele o princípio de honrar, de respeitar as pessoas e de não aceitar dinheiro de ninguém, nem de parente, nem de ninguém. Porque você não sabe, às vezes, meu irmão, às vezes, pertinho da sua casa, um parente, você sabe do que eu estou falando, né? Um parente, e você sabe que o negócio do dinheiro, meu irmão, menino não aguenta ver uma moeda rolar, que ele sai correndo atrás, embola no chão para pegar a moeda, é ou não é? Só que você ensina para o seu filho que dinheiro não é isso. Que dinheiro não é isso. Você ensina o seu filho que o seu filho tem do melhor na sua casa, que ele não precisa de dinheiro fora, que ele não precisa de nada fora. Aleluia, na casa do pai tem. Quando você precisar, peça, que o pai dá. Aleluia, glória a Deus. Ensina o seu filho no caminho em que deve andar. Aleluia, porque até mesmo às vezes, meus irmãos, tem pessoas. Outro dia aconteceu aí de alguém deixar um dinheiro assim, alguém quando viu, passou a mão para nunca mais. Sabe por quê? Porque não ensinou. É preciso ensinar. São coisas pequenas, mas você volta para você, volta para si. Ensina para seu filho. Quando ele for adulto, irmãos, ele vai entender essas coisas. Criança ele não vai entender. Ele não vai entender, mas você vai ensinar. Olha, meu filho, não receba. Porque um chega com a moedinha, vem. Ele vai pegando a moedinha. Depois vai outro dia, um trocadinho ele vai. Daqui uns dias, meu irmão, perdeu o filho. E quem gosta muito de fazer isso é os pedófilos. Vocês sabem do que eu estou falando. Inventa, e nós temos que estar com os olhos abertos. Nós devemos ensinar os nossos filhos, para que os nossos filhos, eles sejam instrumentos na mão de Deus. Aleluia. Nós temos muitos exemplos para contar, mas vamos lá. Quem tem que fazer com que os seus filhos conheçam a honra é os pais. É os pais que têm que fazer isso. E vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demonstração do Senhor. E vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos. Irmãos, outra coisa que muitos pais têm feito é provocar os filhos, provocar a ira dos filhos. Você já viu uma criança acuada, brava? Você já viu um adolescente acuado, bravo, porque o pai suscitou a ira, deixou o filho irado, deixou o filho zangado, né? Era uma gatinha
mas virou uma leozinha. Por quê? Porque foi acuada pelo pai. O pai trouxe o quê? Irritação. Vós, pais, não provoqueis a ira. Irmãos, quantos e quantos pais têm provocado a ira aos filhos? E isso vai criando um ambiente que daqui a pouquinho, mas no meio da palestra eu quero falar. Este ambiente que vai gerando. Você faz o seu filho ficar irado hoje. Aí amanhã você faz de tudo para conquistar ele, dando tudo o que ele quer, para conquistar de volta. Aí depois da manhã você torna a fazer seu filho ficar irado de novo. Por quê? Porque não aprendeu os princípios de como criar filhos para honrar a si, honrar os pais e honrar a Deus. É preciso que os pais ensinem isso para os filhos, para que não seja necessário que os pais falam tantas coisas, tantos palavrões, tantas brigas, tantas contendas. Você já viu filho brigando com a mãe? Filhos brigando com os pais? Irmãos, se tem uma coisa feia, chata, é isso. Quando os meus filhos foram ficando já grandes, né, que são todos novos ainda, mas ficou tudo grande, rapidinho. E aí 14 anos, aí a voz começa a mudar, a voz do garoto. Fala, você nem entende o que você está falando, menino. Você não sabe o que está falando. Agora escute. Aí começa a engrossar a voz. Aí às vezes fala uma coisa com a mãe lá, fala uma coisa com a mãe alta, eu digo de cá, pss. Quando foi que você viu o pai falar assim com a mãe? Compreendeu, pais? Pss. Ei, quando foi que você viu eu falar assim com a sua mãe? Quando? Ela é minha mulher. Não grite com a minha mulher. Tá bem, pai, eu não gritei não. Ah, não gritou não? Estou de olho, meu filho. A sua voz engrossou. Está mais forte. Mas você lembra que o chicote do papai continua do mesmo jeito. Então, não há necessidade dos pais irritarem os seus filhos. Converse com os seus filhos. Eu sei porque muitos às vezes falam, pastor, é que o senhor não conhece, o senhor não sabe, não dá mais, não tem diálogo. Não tem, porque você criou este ambiente sem diálogo. E quando nós verdadeiramente criamos os nossos filhos de uma forma diferente, eu quero que vocês leiam para mim aqui, faz favor. Leiam para mim. Irmãos, aqui está um grande segredo. Escute, aqui está o grande segredo da criação de filhos. Criar filhos para quem? E não para nós. Lembre-se disso. Jovens casais, nunca criem os seus filhos para vocês. Coloque esse princípio. Criar o meu filho para quem? Criar meus filhos para Deus. Quem nos deu o filho? Deus. E eu vou criar para quem? Eu vou criar para Ele. Agora escute, olha aqui. Quando nós criamos o nosso filho para
quando você cria o seu filho para você, quando ele cresce, o que acontece? Quando você cria o seu filho para você, quando eles crescem, o que acontece? Olhe cá. Quando você cria os seus filhos para você, tudo que você implanta no seu filho, a preocupação na criação dos seus filhos é criar ele para você. Quando eles crescerem, escute bem, você vai perdê-los. Por quê? Porque você criou para você. Tudo que você fez com seus filhos foi puxar eles para você. E talvez alguém já ouviu essa frase em casa: ixi, mas a mamãe é chata. Ih, mas o papai é tão chato. Ah, não aguento mais. Talvez alguém já ouviu essa frase em casa. Por quê? Porque todas as vezes que você tenta puxar os seus filhos para você, porque o maior medo, presbítero Wanderson Martins, dos pais é perder os seus filhos. Por isso que cria em uma certa segurança, criando para ele. O pai está preocupado em criar o seu filho para ter uma boa formatura, não faz mal por isso, mas está preocupado em dar uma boa formatura para o seu filho. Está preocupado por quê? Porque quer que o seu filho tenha um trabalho bom, quer que o seu filho tenha. Ele está mais preocupado com o futuro financeiro do filho. Aí ele treina, ele traz para o seu reduto, para a sua preocupação. Ele cria o filho para ele, com medo. Ele esquece de quem deu o filho. Ele esquece de quem é o dono do filho. Ele esquece que o filho foi entregue, mas ele chegou aqui no pé do altar e devolveu novamente para Deus. Aí sabe o que acontece? Escute o que eu estou dizendo. Todas as vezes que você cria o seu filho para você, quando ele cresce, você perde. Tem muitos filhos que hoje não obedecem os pais. O pai dita uma coisa e ele não atende. A mãe diga e ele não atende. Não. Isso vai ser assim. Isso vai ser assado. Sabe por quê? Porque ele foi criando de uma tal forma para ele os seus filhos, que os seus filhos cresceram e falou: não, estou doido para sair do pé desses velhos. Justamente porque isso faz com que você atormente os seus filhos. Você acaba atormentando ele de tanto querer trazer para si. Mas olha para você ver o que vai acontecer aqui no próximo slide. Mas quando você cria o seu filho para Deus, quando você cria o seu filho para Deus, quando eles crescem, Deus te devolve. 2 glória a Deus e 2 aleluia, tá bom. Quando nós criamos o nosso filho para Deus, irmãos, quando eles crescem, sabe o que Deus faz? Deus diz assim: olha, você criou esse garoto, essa garota, durante 17 anos, você criou ele para mim. Você criou ele nos detalhes, no meu caminho, criou para mim. Completou 17, 18 anos. Não é o momento que o filho quer fugir? Quer criar asas e voar? Você sabe o que Deus faz? Fala assim: agora eu vou dar ele para você. Aleluia. Agora eu vou devolver para você. Aí Deus te dá de volta o filho. Você cria para Deus. Você lembra de Abraão? Abraão foi criando o filho que Deus deu, o único, criando para Deus. Só que ele tinha aquele amor tão grande com o filho. Aí Deus: será que ele criou para mim mesmo? Deixa eu ver. Abraão, vem cá, Abraão. Você está criando essa criança para mim, né, Abraão? Sim, Senhor. Estou criando para o Senhor, assim como o Senhor pediu. Então faz o seguinte: devolve ele para mim. Vai lá no Moriá e sacrifica ele para mim. Ele disse: claro, Senhor.
É teu. Eu criei ele o tempo todo para o Senhor. Aí foi para o Moriá. Aí coloca, escute, olha para você ver o que é um filho, irmão. Escute o que é um filho. Um filho obediente, um filho que honra o pai, que respeita o pai, um filho que dedicou a sua vida para Deus, porque o pai ensinou. Agora, olha para você ver o que é um filho. Abraão prepara o holocausto e disse para Isaac: Isaac, deita aqui, meu filho. Ele disse: seu pai, lá embaixo no morro, eu perguntei para o senhor o seguinte: pai, está aqui o cutelo, está aqui o fogo, está aqui a lenha, está aqui tudo, está faltando o cordeiro, cadê o cordeiro? E o senhor disse que Deus proveria o cordeiro. E agora o senhor está mandando eu deitar aqui? Sim, meu filho, o cordeiro é você, deita aqui. Imagine, queridos, que filho obediente. Abraão já tinha mais de 100 anos. O menino estava no vapor da sua saúde. Era para o menino dizer assim: você vai sacrificar outro, seu velho, menos eu. O menino podia cair na capoeira, meu irmão, ninguém pegava. Mas o menino tinha um senso de respeito, senso de honra. O menino foi criado no caminho do Senhor, aleluia. O menino foi criado totalmente para Deus. Então Abraão disse: meu filho, Deus pediu você para mim, e você foi criado para Ele. Ah, meu pai, então eis-me aqui, papai. Aleluia. Ele deitou, Abraão amarrou as mãozinhas dele, amarrou os pezinhos dele, em cima da lenha, com o fogo na mão e o cutelo na mão, e o menino aí quietinho. Só pode ser um menino obediente, só pode ser um menino bem criado, só pode ser um garoto, aleluia, que aprendeu os princípios de Deus, só pode ser um garoto que sabe que Deus ainda na última hora pode bradar do céu e dizer: nele não toca não. Oh, aleluia. Irmãos, o maior segredo é você implantar Deus no coração dos seus filhos. É você implantar a palavra de Deus no coração dos seus filhos. Porque quando o seu filho crescer, Isaac cresceu, Isaac já é rapazinho, mas ele não desviou o caminho. Ele estava acostumado a ver o seu pai sacrificar, ele estava acostumado a ver o seu pai oferecer holocausto. Ele sabia o que era um holocausto, mas ele não negou. Ele disse: eu vou ficar aqui porque o meu pai da terra diz que vai me entregar, e o meu pai do céu sabe muito bem o que ele pediu. Ele sabe o que vai fazer. Quando você ensina o seu filho o caminho em que deve andar, quando você coloca Deus no coração do seu filho, quando você cria o seu filho para Deus, quando ele cresce, ele sabe que você é o pai terreno, mas que ele tem um pai celestial. Ele sabe que você é o pai terreno, mas ele sabe que Deus é o pai celestial. Aleluia. Seus filhos têm quantos pais? O pai celestial está implantado? Você vai ver coisa aqui que vai te chocar, meu irmão. Educação de filhos. Nossos filhos aprendem mais por imitação do que por instrução. Olhe para cá. Não adianta você dizer assim: filhinho, papai do céu é bom. Filhinho, papai do céu quer que você vá à igreja. Filhinho, papai do céu é amoroso. Não adianta só isso não. A criança aprende mais por imitação do que por instrução. Não adianta você querer ensinar o que você não faz. Não adianta
adianta você querer ensinar a sua criança. Não, papai, a casa do Papai do Céu é boa, mas por que a gente vai lá uma vez só por mês? Papai, o Senhor disse que Papai do Céu nos ouve e que orar é muito bom. E como é que eu não vejo o Senhor orando? Os nossos filhos vão aprender pela instrução, mas eles aprenderão mais pela imitação. Se teu filho não te vê indo para a igreja, ele também não vai. Se teu filho não vê você dobrando os joelhos para orar, ele também não ora. Se teus filhos não vê você abrindo a Bíblia para ler, ele nunca vai ler a Bíblia. Se teu filho não vê você fazendo o culto doméstico, ele nunca fará um culto doméstico quando ele crescer e casar. Aprende-se mais vendo, imitar, porque os filhos têm que imitar os pais. Dá instrução, mas não adianta você dar instrução e não fazer. Nossos atos falam mais alto que as nossas palavras. Viu, pai? Não adianta você bater na boca do seu filho para sangrar, sai sangue, porque falou um palavrão, porque falou uma palavra torpe, se a tua boca também é suja. Nossos atos falam mais alto do que as nossas palavras. Por isso, irmãos, que às vezes não é necessário nem falar. Nem necessário falar. Porque os nossos atos falam mais. Nossos filhos podem esquecer o que falamos, mas não esquecerão o nosso exemplo. Eu cresci, isso filho de alguém falando, vendo só papai só trabalhando. Um escravo do trabalho. Aí esse filho cresce, ele vai ser o quê? Outro escravo do trabalho. Não estou dizendo trabalhar. E trabalhar é saúde, é bom, é ótimo. Mas ser escravo do trabalho é uma das piores misérias que eu estou vendo nesse século 21. A escravidão. O diabo está colocando um fardo tão pesado no povo. Antes do culto aqui eu tive uma reunião ali com o co-pastor e com o pastor aqui desta igreja, pastor Sâncio, e eu estava dizendo a minha preocupação, porque o diabo está sugando a força do povo. O povo não está tendo tempo de vir para a igreja, irmão. E o diabo está dando mais. Você lembra da palha? Você lembra que quando o Faraó tirou a palha? Não, eles vão buscar palha também. Vamos ocupar esse povo. Esse povo está muito tranquilo. Serviço forçado. Luta. Os seus filhos estão criando nesse ambiente, filhos. Você não tem tempo para a sua família. Você não crê em Deus, os seus filhos também não crerão em Deus. O nosso Deus é o Deus da providência. Ele é quem cuida de você, cuida da sua casa, cuida da sua família. Ele prometeu não deixar faltar nada. Você parou a sua vida no tempo em que você entregou a sua vida para Ele, e você colocou um propósito de servir a Deus. Então sirva a Deus, os seus filhos verão você servindo a Deus, e Deus não deixará faltar nada na sua casa. Você irá, aleluia, comer muito, o bom e do melhor. Você irá emprestar a muitos e não tomará emprestado. Você comerá o melhor dessa terra, porque Deus tem essa promessa para os seus filhos, para a sua igreja, para o seu povo, aqueles que te servem, aqueles que fazem a sua vontade. Aleluia. A Bíblia diz no Salmo 128, não adianta você fazer serão.
Leia a Bíblia, irmão. Você é crente, filho? E se não é crente, se entregue a sua vida para Jesus e vive a palavra de Deus. Tudo quanto eu gosto de pregar e que eu falo na palavra de Deus, é porque eu gosto de viver essa palavra. Eu gosto de fazer da forma que prego, da forma que ensino, sem fugir da palavra de Deus. O que eu estou ensinando é a palavra de Deus. É um pouquinho pesado, dificultoso, mas nós precisamos de aprender, meus irmãos. Os nossos filhos podem esquecer o que falamos, mas ele não vai esquecer o nosso exemplo. Cuidado. Precisamos, educação de pais, precisamos nos conhecer para entendermos como influenciamos os nossos filhos. Na verdade, o que muitos pais precisam, sabe de que é? É de se conhecer, que não se conhece. Precisa de se conhecer, precisa de se entender para influenciar os filhos. Muitas vezes, queridos, muitos pais não se conhecem e às vezes passa a vida. Querido, não importa. Eu vou dizer uma coisa para você, não importa como o seu pai te ensinou, não importa como você passou, talvez você não foi amado, talvez você não recebeu carinho, talvez você não recebeu amor nenhum, talvez você não recebeu instrução nenhuma lá no seu passado, talvez você veio de uma carga pesada, porque não aprendeu, mas você está aprendendo agora. Quebra o jugo, aleluia, e viva uma vida nova para Deus, aleluia. Preciso se conhecer, precisamos conhecer os nossos filhos para entendermos como eles são influenciados. Duas coisas importantes. Primeiro, é preciso você se conhecer, porque senão você não vai conseguir. Se conheça, saiba quem você é. Talvez se você não sabe quem você é, pergunta para o seu cônjuge, fala assim, quem eu sou? De vez em quando eu faço pergunta para minha esposa, eu faço pergunta para meus filhos a respeito de mim. Eu faço pergunta a respeito de mim, para mim fazer o meu análise, o meu autoanálise, de como eu estou criando, de como eu estou sendo esposo, do que eu preciso de melhorar. Isso é questão, irmão, de humildade, de você dizer para o seu cônjuge o que eu preciso melhorar. Me ajude a melhorar. De você dizer para o seu cônjuge, olha, eu quero ser uma pessoa melhor para você, eu quero ser uma pessoa melhor para os meus filhos. Aonde nós estamos errando, vamos consertar. Porque certamente nós teremos lares abençoados, nós quebraremos as correntes, destruiremos os cadeados, abençoaremos vidas e pessoas. A nossa família será uma bênção na mão de Deus, porque Deus está nos ensinando, está nos instruindo. Aleluia, eu profetizo nesta noite, vocês que têm filhos pequenos, você que ainda nem tem filhos e vai ter filhos, você que tem filho grande, você que tem, aleluia, problemas no dia de hoje, eu profetizo que haverá um novo tempo para você. Deus abençoará a sua vida, Deus abençoará a sua casa, Deus abençoará os seus filhos, Deus trará algo novo na sua casa, Deus trará algo novo na sua família, porque você está aprendendo e Deus vai te abençoar. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Se conheça, meu filho, se conheça, minha filha. Aleluia. Se conheça. Conheça também os seus filhos. Conheça, para um pouquinho para falar com eles. Quantas crianças estão sofrendo em um lar, irmãos, que não tem diálogo, um lar que não tem paz, um lar onde tem briga entre os pais, um lar onde não tem alegria, não tem felicidade, um lar onde não tem direção. Deus está dando a direção nessa noite. Precisa de se conhecer, precisamos de conhecer os nossos filhos e também precisamos de conhecer a Deus, porque quando nós conhecemos a Deus, nós iremos influenciar os nossos filhos para Deus. Certamente Deus fará
algo poderoso acontecer na nossa vida quando nós nos conhecemos. Quando você se conhece, escute, quando você se conhece, o que mais te deixa feliz? Você sabe o que mais te deixa feliz? Pastor, o que mais me deixa feliz é quando eu venho para a igreja, quando o meu marido diz: olha, nós vamos para o culto hoje. Isso me deixa muito feliz. Então, se isso te deixa feliz, por que isso não se repita mais vezes? Por que você não trabalha no âmbito daquilo que te traz mais felicidade? O que mais te irrita? Você se conhece? O que mais te irrita? Pastor, o que mais me irrita é quando ele disse algo ou quando ela disse algo. Então o que acontece, meu irmão? Se isso te irrita, procura quebrar essa sua irritação. Se você sabe que o seu cônjuge te irrita nisso ou naquilo, para de fazer isso e fazer aquilo. Qual é o prazer de irritar o seu cônjuge? Isso está refletindo na vida das crianças. Isso reflete, você pensa que não tem ninguém olhando, não tem ninguém observando. As crianças estão brincando de boneca ou de carrinho, mas está vendo tudo, está ouvindo tudo, está sendo influenciada por este mal. O que você mais deseja? O que você mais teme? O que você mais quer para os seus filhos? São perguntas que nós devemos responder para nós mesmos. Agora, você conhece os seus filhos? O que deixa o seu filho mais feliz? O que mais irrita o seu filho? O que ele mais tem medo? Qual o nome do melhor amigo do seu filho? Você sabe o nome do melhor amigo do seu filho? Qual é a comida preferida dele? Você sabe? Qual o esporte preferido dele? Quais são as suas maiores qualidades? Você conhece as maiores qualidades do seu filho? Quais são os maiores defeitos dele? Você sabe, você conhece? Qual é o maior problema? O maior problema são casais que não se conhecem, que não conhecem o Deus que serve e também não conhecem os filhos que criam. E isso vai dar bagunça e vai dar no futuro coisas terríveis e que vai doer para o resto da vida. Se conheça, conheça o seu cônjuge, conheça os seus filhos, saiba o que ele gosta, saiba o que lhe irrita, conheça os seus amigos, saiba e conheça o Deus que você serve. É necessário, é preciso, para que possamos viver uma vida melhor. Eu quero mostrar aqui um quadro para vocês, meus irmãos, que é para chocar. Esse quadro que eu quero mostrar para vocês é para chocar. Eu estou adiantando, para ver se a gente consegue terminar em um tempo bem hábil. Talvez você não sabe, viu mãe, viu pai? Olha para cá, porque eu preciso muito falar com você agora. A maior queixa dos filhos, a maior queixa que os filhos têm hoje, olhe para cá para você ver coisa que talvez você não sabe. A maior queixa dos filhos, primeiro, diz não se sentir amado. É uma das maiores queixas que os filhos têm hoje. Quando eu falo filho, pastor Sandro Soares, eu já estou falando filho já de 14, 15, 16 anos. Que já vivenciou o tempo todo. E tem isso em mente. Sente que não é amado. Irmãos, a pior coisa é um filho dizer que não se sente amado. Talvez você tenha um lá na sua casa e você está pensando na casa do vizinho. Talvez você tenha um lá na sua casa e você está pensando na casa de um parente seu lá do outro lado. A maior queixa dos filhos diz que não tem apoio. Quantos filhos, irmãos, não têm apoio?
O maior apoio que os filhos têm que ter é dentro de casa. O filho arruma uma namorada, arruma um namorado. Irmãos, aí o pau quebra. Porque hoje, pastor Theo Daniel, os pais não ensinam os filhos, não criam os filhos no temor, no respeito. Aí quando o filho arruma a noiva, ou a filha arruma o noivo, aí o pai quer impor. Aí o filho diz assim: olha, primeiro, eu não sou amado. Segundo, eu não tenho apoio. Não tenho apoio nenhum. Por quê? Porque isso, queridos, isso é trabalhado desde criança. Isso é trabalhado, tem que ser. Não é depois, você tem que ter cuidado para você não expulsar o seu filho da sua casa, para você não expulsar o seu filho do seu reduto, para você não jogar o seu filho fora, na lata do lixo. É preciso agora você trabalhar de uma forma em oração, mas mostrar que ama, mostrar que apoia. Eu já vi um pai dizer o seguinte: eu preferiria que o meu filho fosse o maior bandido do mundo, o maior bandido, do que entrar naquela família. Eu já ouvi isso, irmãos. Aí o que acontece é o seguinte: a maldição de mãe e de pai é uma maldição perigosa, mas que Jesus guarde os nossos filhos. Por isso que nós oramos para abençoar e quebrar as forças e os poderes do mal. Quem sabe vocês que estão aqui como filhos já receberam alguma maldição, até da boca dos pais, mas você encontrou com Jesus e a maldição foi quebrada. Aleluia. Outra coisa, presbítero Ícaro Souza, que é para chocar: filhos que dizem que não tem diálogo. É as maiores queixas. Eu peguei aqui, irmãos, as maiores queixas que os filhos têm hoje dos pais. Olha, não tem diálogo. Por que não tem diálogo? Porque não conversa, irmão. Sabe o que é diálogo? Diálogo é quando duas pessoas falam. Quando você vai impor, você não permite que o outro fale. É só você que quer falar. É só você que tem direito. É só você que quer ser respeitado. É só você que quer ser honrado. Mas você não quer respeitar o sentimento, não quer respeitar a dor, não quer respeitar a dificuldade. E aí vai gerar um problemão. E é preciso ter bastante cuidado. Por isso que a igreja tem momento de oração, porque eu acredito ainda em pais que oram. Se o seu filho, a sua filha tomou rumos errados, aleluia, ainda há tempo colocar nos joelhos, porque Deus ainda pode restaurá-los. Deus pode restaurá-los. Agora tem uma outra coisa, que isso aqui me choca. Filhos que se diz que já pensou em suicídio. Viu com o pastor Jefferson Kennedy? É uma dor ouvir da boca de um filho de um crente que já pensou em suicídio. Talvez você está dizendo assim: graças a Deus, meu filho nunca pensou nisso. Como é que você sabe? Como você sabe? Você quer saber de uma? A estatística é de que de 40 em 40 segundos, escuta isso, 40 e 40 segundos, de cada 40 segundos, uma pessoa está se suicidando. Enquanto eu estou falando aqui, 3 minutos, 4 pessoas já se suicidaram. Agora você quer saber o mais? A maior parte dessas que se suicidam está entre 15 anos e 29 anos. Entre 15
e 29. Ainda o quê? Jovem. Ainda na flor da idade, de 15 a 29 anos. Porque muitas das vezes, isso pode até ter sido gerado. Porque muitas vezes, irmãos, tem filhos que dizem assim: olha, eu prefiro morrer. Eu prefiro tirar a minha vida. Porque por causa da imposição dos pais, os pais irritando o filho, levando o filho para um patamar que o filho não tem outra saída. Irmãos, por isso que nós temos que trabalhar e colocar Deus no coração dos nossos filhos. Colocar o amor de Deus no coração dos nossos filhos. Você às vezes tem pais que com muito zelo, trabalha de dia e de noite, de madrugada, levanta de madrugada, chega tarde, para dar o melhor para o seu filho. Mas ele não sabe que a presença dele é o que seria melhor para o seu filho. Muitos, presbítero Romeu Ramos, é ausente de tudo. É ausente de tudo na família, em casa. E ele não sabe o que o filho pensa. Ele não tem ideia do que os filhos estão pensando. E às vezes pensa coisa que acha que nunca vai acontecer na família. Mas não toma os cuidados. E tem gente aí, né? Quantos e quantos livramentos, irmãos, Deus já não deu. Quantos e quantos, porque a igreja está orando: Senhor, repreenda os espíritos malignos do suicídio. Senhor, repreende os espíritos malignos que tem levado, Senhor. A igreja está orando, está clamando, e por isso os filhos estão debaixo da bênção de Deus. E nós aqui nesta igreja, nesse ministério, nós temos orado constantemente para Deus guardar as nossas crianças que estão no ventre, as nossas crianças que estão nos braços dos pais, as nossas crianças que estão indo à creche, as nossas crianças que estão indo à escola, os nossos adolescentes, pré-adolescentes, jovens. Nós estamos orando para que Deus venha guardar, proteger e livrar de todo mal. É preciso, a igreja faz isso, mas é necessário que o pai e que a mãe tome a sua responsabilidade para fazer também a sua oração em casa, para clamar a Deus em casa, para abençoar a sua família em casa, para abençoar os seus filhos em casa, para que os seus filhos cresçam no temor e no respeito do Senhor. Aleluia. Diz que é desmotivado pelos pais. Quantos filhos, irmãos, é desmotivado pelos pais? Os pais chamam de burro. Você não vai conseguir nunca, seu burro. Você é igual fulano de tal. Parece com a avó. Olha, parece com o avô. É igual o tio fulano de tal. Isso são as desmotivações que muitos pais têm dado aos seus filhos. Tudo que os filhos fazem, não dá um elogio, e quando vai cobrar, cobra de forma errada e equivocada. Não sabe tratar. Filhos, queridos, é o bem maior que Deus te deu. É preciso que seja cuidado com zelo e com respeito. Elogia, dá elogio aos seus filhos. Na hora de você corrigi-los, corrija com amor. Diz que já pensou em o quê? Diz que já pensou em matar os pais. Essa você não pensava, né? Nós temos aqui, irmão, jovem na igreja, que foi convertido. Inclusive eu quero dar aqui os parabéns ao nosso querido obreiro Geraldo Almeida. Às vezes eu cito que quando viu que os seus filhos estavam indo para um caminho errado, ele procurou uma igreja, saiu de Lisboa, saiu de 40 quilômetros, alugou uma casa cara ao lado da igreja e falou: eu preciso colocar os meus filhos ao pé da igreja. E começou agora a ajudar os seus filhos. Ele largou tudo para investir nos seus filhos. Disse: eu creio, pastor, que ainda há tempo.
E nós vemos aí o testemunho de um dos seus filhos que já tinham pensado, desejado matá-lo. Porque é isso, irmãos, que vem lá no mundo. É isso que aprende na escola. É isso que vai aprender nas redes sociais. É isso que o diabo está ensinando. É isso que muitos estão aprendendo. E nós não sabemos. Fala, paz, seu pai faz isso com você, acaba com a vida dele, rapaz. O diabo veio matar, roubar e destruir. E hoje nós vemos aí jovem liberto e dando testemunho para a glória de Deus. Aleluia. Jovem que está dando fruto na casa de Deus. Mas sabe por quê? Porque o pai ainda é em tempo, correu e disse, ainda há tempo, eu largo tudo pela vida dos meus filhos. Eu vou cuidar dos meus filhos, eu vou implantar eles na casa de Deus. E ainda deu tempo. Aleluia. Que maravilha. Parabéns, ele está nos assistindo pela internet. Deus abençoe, meu querido obreiro Geraldo Almeida. Às vezes, queridos, existe este problema que às vezes os pais nem sabem. Às vezes está criando um monstro dentro de casa e não está sabendo. Está criando uma cobrinha para depois. Está preparado para ver isso aqui que eu vou ensinar para vocês? Ou não? Vai chocar alguns agora, né? Agora é com você. Você disse, graças a Deus o pastor está terminando. Eu preciso de lhe ensinar isso. Olha aqui, meus irmãos. Hoje nós estamos na época da tecnologia. Smartphone, tablet. E agora tem uma moda mais fácil agora de criar os filhos. Quis ficar quietinho. Chorou? É só ligar o acalma, o leãozinho. Tem crianças, escute, tem criança, eu conheço, não é do nosso reduto, graças a Deus por isso. Senão eu ia corrigir, eu ia falar. Mas eu conheço criança que tem 2 anos. Se não colocar o computador, se não colocar o smartphone de frente para ele comer, a criança não come. A minha esposa sabe do que eu estou falando. Se não colocar, a criança aprendeu o hábito já desde pequenininha. Da mãe colocar para a criança, para enganar a criança, para a criança comer. Aí coloca lá o tablet, coloca o telemóvel. Para envolver a criança e a criança está comendo e não está nem vendo. Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta. Isso é forma de criar filhos? Eu acho que o microfone. Isso é forma de criar filhos? Colocar o tablet, pastor, mas o senhor não sabe. Eu vou te informar agora. É hino. Eu sou uma criancinha de Jesus. 3 palavrinhas, pastor. Meu irmão. Coloca limite na sua criança. Existe hora de comer. A hora de comer é hora de comer. Tem criança que come que nem sabe o que comeu. Sabe por quê? Olha ali. Está comendo, mas o olhar da criança está no smartphone. E isso, irmãos, tem trazido um transtorno. Olha para você ver. Essa imagem você já viu alguma vez por aí? Bebês, eu estou falando de criança não, eu estou falando agora de bebê. Bebê que come, se não der o telemóvel para ele não come. E olha a carinha desse como é que está. Não sabe nem o que está comendo. Porque a mãe envolve a criança com o smartphone.
E agora vai passar smartphone agora. Não vai ter mais smartphone não, vai ter smartphone. Então a criança berra, a criança chora, a criança esperneia, a criança dá cambalhota. Aí o pai, não, vem cá meu filho, vem cá príncipe, vem cá. Aí, senta aí. Eu acho, vou dizer acho porque não tenho certeza, não gosto dessa palavra acho. Que quando o sábio Salomão escreveu, ensina a criança o caminho que deve andar, deveria ter escrito assim: a criança ensina o pai o que o pai deve fazer. Está errado, não está? Porque você está vendo, irmãos, a inversão de valores? Quem está comandando? Irmãos, um pirralha. Manda dentro de casa. Tem que pôr na televisão para assistir o que ele quer. Tem que colocar no telemóvel para ele comer. Para ele comer, tem que colocar o telemóvel de frente, senão ele não come. Tudo em silêncio, irmãos, por quê? Meus queridos, não é ser cafona não, tá bem? É nós termos o cuidado que precisamos de ter. Porque uma criança, irmãos, um bebê, né? Nós estamos vendo ali de 9 meses, 1 ano e meio, já está no mundo da tecnologia. Então o que acontece? Uma criança dessa, quando tiver 5 anos, meu irmão, você já está comandando o pai, você já está comandando a mãe. Quando ela tiver 5 anos em diante, você esquece. Ela é capaz de fazer um jejum de 30 dias, se você não colocar o telemóvel, viu? Eu quero aqui trazer para vocês, irmãos, Deuteronômio capítulo 6 e versículo 4, para mim mostrar para vocês aqui uma coisa muito forte e muito bonita. Eu vou ler porque está muito pequenininho aqui as letras. Dedique seu tempo à educação dos seus filhos. Dedique o seu tempo na educação dos seus filhos. Olha o que a Bíblia diz. Olha o que a Bíblia diz. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensina-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Irmãos, escute, irmão. Vai começar agora. Ouça, ó Israel, ouça, povo meu, o nosso Deus, o nosso Senhor, o único Senhor. Ensine-as com persistência aos teus filhos. Deus está dizendo que nós devemos ensinar com persistência aos nossos filhos. Com persistência. Agora escute, quando é que nós temos que fazer isso? Converse sobre a palavra quando estiver sentado. Está sentado? Fale sobre a palavra. Quando estiver andando pelo caminho, fale sobre a palavra com seus filhos. Quando estiver andando pelo caminho, quando estiver deitado, fale sobre a palavra. Quando levantar,
Compreendeu o segredo, irmãos? Está em casa sentado? Você fala o que com seus filhos? Fale sobre a palavra. Leia a Bíblia para eles. Está andando pelo caminho? Fale sobre a palavra. Meu pai, tudo é a palavra. Fiz uma viagem com ele, palavra. Desci do carro, palavra. Cheguei em casa, sentei, vem ele com a palavra. Fomos deitar, palavra. Acordamos de manhã, novamente, palavra. Faça isso com persistência. Você quer ver mais? O versículo, vamos lá. Coloque para mim, por favor. Quando nós ensinamos nossos filhos, fazemos ele atar, que o versículo continua dizendo o seguinte: ata no braço do teu filho e na testa dele. Eu vou dizer aqui os versículos que não apareceram ali. A Bíblia diz: ata no braço do seu filho. Ata a palavra na mão dele, na testa dele, nos umbrais da porta e no portão. É o versículo posterior. Coloque a palavra no portão. Quando for entrar, palavra de Deus. Coloca nos umbrais da porta. Quando você vai entrando, está nos umbrais da porta, a palavra. Coloca no braço e na testa, para que nunca esqueça a palavra do Senhor, seu Deus. Irmãos, a palavra de Deus, quando estiver no coração do seu filho, jamais ele vai desviar. Mas quem é que vai fazer isso? O pastor? O pastor faz quando você traz para a igreja aqui, dá a palavra, ele pega 5%. Quem tem que fazer isso é os pais em casa. Aprende na igreja e faz em casa. Agora olha aqui para vocês verem aqui o versículo chave. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que toda a terra, para que tudo te corra bem e tenha longa vida sobre a terra. Para nós encerrarmos, porque o horário já chegou. Pastor, esse versículo é para ler para o meu filho em casa, né? Não, é para ler para você. Olha o que o versículo está dizendo: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor. Filhos, obedeçam aos seus pais. Pastor, mas esse versículo não é para mim. O versículo do meu filho. Não, esse versículo é para você. Por que é para você? Porque a maioria dos pais, em vez dos seus filhos lhe obedecerem, eles quem obedece os filhos. O versículo é: filhos, obedeçam os seus pais. Não é pais, obedeçam os seus filhos. O filho diz uma coisa: eu quero isso, pai. O filho diz isso, pai. O filho diz aquilo, pai. Quem está ditando as normas é os filhos. E muitos pais estão obedecendo os seus filhos, enquanto tem que ser diferente. É os filhos que têm que obedecer os seus pais. Mas quando isso vai acontecer? Quando os pais estiver com a rédea na mão. Se o pai perder a rédea, quem vai ter que obedecer os filhos é o pai. É o filho que vai dizer o que quer. Você já viu isso, irmão? Hoje você vai, os pais vão comprar roupa para os filhos, chega lá e pergunta: você quer o quê? O que você quer?
Aí eu estou dizendo para o filho assim: você é quem dita a norma, você quer o quê? Eu vou fazer o que você quer. Ó meu filho, ó minha filhinha, vem cá, ó. Você já está com 12 anos. Viu? Você está com 12 anos. Roupa de crente é essa aqui, ó. Ah, mãe, mas eu quero essa. Quem dita aqui sou eu. Ah, pai, aí o moleque já está com 12, 13 anos. Aí vê lá os colegas na escola vestindo aquelas calças, vê a rasgada, toda rasgada, vendo a perna por dentro, mostrando tatuagem. Aí disse: ah, pai, eu quero aquela calça, eu quero aquela. Aí o pai vai lá e compra. Tá bom, meu filho, tá aqui a calça. Você ficar parecido com os outros do mundo. Aí o que acontece, irmãos? Os pais com medo de perder, para trazer para eles, em vez de levar os filhos para Deus. Meu filho, senta aqui, ó. Isso aqui, meu filho, não é coisa de crente. Isso aqui, meu filho, olha o que a palavra de Deus diz. Vamos abrir a Bíblia, vamos ler aqui. Filho, nós não podemos, nós temos que ser diferente. O Papai do Céu diz que nós faremos a diferença entre o mundo. Olha aqui. Ah, papai, mas eu queria uma tatuagem, é tão bonita. Eu não vou colocar um dragão não, eu vou colocar uma florzinha. Ah, uma florzinha pode. Queridos, eu quero convidar vocês. Eu tenho certeza absoluta no que eu vou falar. Essa nossa geração desta igreja, deste nosso povo, nós teremos filhos fortalecidos no Senhor. Nós teremos filhos que darão a sua própria vida por Deus. Nós teremos filhos que entregarão tudo no altar de Deus. Nós teremos filhos como Isaac, que vai se jogar no altar de Deus, no sacrifício do Senhor, e se entregar para Deus, e dizer: Senhor, eis-me aqui, eu me entrego, eu me lanço. Oh, aleluia! Deus vai fazer algo tremendo e maravilhoso na vida dos seus filhos. Os seus filhos vão pegar o seu bom exemplo. Os seus filhos vão chorar agora, mas depois vai rir. Os teus filhos vão sentir muito agora, mas depois eles virão, aleluia, o que Deus irá fazer na vida deles. Os teus filhos serão diferentes agora. Vão dizer as pessoas lá fora: eu sou assim porque o meu pai é assim, eu sou assim porque Deus quer que eu seja assim. Mas lá no futuro você verá o que Deus irá fazer através dos vossos filhos. Oh, aleluia! Você cria os seus filhos para Deus. Quando eles crescerem, Deus vai devolver para vocês. Você cria filho para Deus. Quando ele ficar velho, aí Deus vai falar assim: trouxe um presente para você. Aí Deus, ó, que seu filho receba. Não tem coisa melhor, irmãos, aleluia, do que ter filhos que amam os seus pais. Sabe por quê? Porque o pai os amou primeiro. Aleluia. Porque os pais os amou primeiro. E quem ama, corrige. E quem ama, vai ensinar o caminho certo. E quem ama, dá o exemplo para que o filho faça do mesmo jeito. Pastor, mas está em tempos muito cansativos, muito trabalho, muitas dificuldades. Meu irmão, esqueça as dificuldades, acaba com a metade do seu trabalho. Dê atenção à sua família, dê atenção aos seus filhos, abrace os seus filhos, ame os seus filhos, cuide dos seus filhos, porque quando eles crescerem, Deus vai devolver para você. Se coloquem de pé.